Bom, meus amigos, iniciamos aqui mais uma transmissão a pedido de muitos dos nossos telespectadores lusófonos. Nós estamos fazendo vídeo aqui que é uma avaliação de um filme que está sendo bastante comentado agora na Rússia, um filme que está em cartaz nos cinemas. O filme se chama Os 28 Imortais de Panfilov, ou no original, 28 Panfilovtsev. É um filme surpreendente em todos os aspectos. Né? Começa quando você abre, por exemplo, o trailer desse filme e você vê lá, né, aquelas imagens fantásticas, algo realmente em termos de efeitos especiais não fica a dever em nada a uma superprodução hollywoodiana, exceto, claro, com o fato que marca esse filme, né? Que é a história dele em si. O filme, que a propósito foi filmado com menos, na realidade, de 2 milhões de dólares. Né? Menos de 2 milhões de dólares, você pode até pensar assim, esse filme então foi filmado aonde? Foi filmado no teatro? Não. Como eu disse para vocês, se vocês verem o filme, se vocês assistirem ao trailer desse filme, vocês vão ficar realmente surpresos com a qualidade. Um filme que a propósito foi feito, né, com os efeitos especiais. Quem cuidou dessa parte foi a Gaijin. A Gaijin, que talvez muita gente deva conhecer, é a mesma empresa, é uma empresa russa que faz o videogame War Thunder, né, sobre batalhas de aviões e tanques online. Um videogame bastante jogado. Mas voltando aqui para o tema do filme. O que é tão surpreendente nos 28 Imortais de Panfilov? Posso dizer que praticamente tudo. A história deles, a história de como o filme foi feito. E por quê? Porque esse filme, inicialmente, digamos, quebrou um gelo que estava no cinema russo. Né? Que tipo de gelo é esse? Por muito tempo no Ministério da Cultura, né, ele foi ocupado por liberais, por pessoas que exatamente tinham interesses contrários aos da maioria da população russa. Então, geralmente, quando eles filmavam, por exemplo, um filme sobre a Segunda Guerra, basicamente eles se dividiam em dois tipos, né, que era aquele que visava mostrar, né, que talvez a Rússia seria melhor se os alemães tivessem vencido, ou que, enfim, a União Soviética era tão ruim quanto a Alemanha nazista, né, um verdadeiro projeto de dessovietização, ou então aqueles filmes, né, grandes produções nos quais eram injetados dezenas de milhões de dólares para no final o filme sair pode-se dizer, uma porcaria, né, como é o caso, por exemplo, do Stalingrado, dirigido pelo Bondarchuk, né, que é filho a propósito de um grande cineasta. Esse filme foi muito criticado, por quê? Porque você assiste, por exemplo, a Stalingrado e vê que a batalha em si, a batalha de Stalingrado, a maior batalha militar da história, é reduzida a um romance, né? Fica ali a batalha como um pano de fundo, muita coisa no filme completamente sem noção, por exemplo, um oficial nazista fazendo um discurso sobre Hitler em frente a um grande retrato, né, de Stalin. Enfim, uma espécie de novela amorosa, né, como bem colocou o escritor Eduard Limonov, que deveria se chamar na realidade Quem Vai Ficar com Katia, né, porque o filme é mais sobre isso do que sobre a batalha em si. Os 28 Imortais de Panfilov, não, os 28 Imortais de Panfilov trata-se de um filme filmado com um orçamento bastante modesto, com menos de 2 milhões de dólares, né, mas que ainda assim atingiu uma qualidade louvável. Isso por quê? Primeiro porque o diretor, o Andrei Chalupa, que relevou-se uma revelação, por assim bem dizer, ele primeiro anunciou, como ele recorreu ao Ministério da Cultura da Federação Russa, que na época era cheio de liberais, não conseguiu dinheiro, então ele resolveu recorrer à própria população russa, organizando um crowdfunding. Não é? O que é um crowdfunding? Isso literalmente significa tipo financiamento, né? Financiamento pela multidão.
Ele abriu lá em um site, né? Nós vamos filmar um filme sobre verdadeiros heróis soviéticos. Então, o que aconteceu? 35 mil pessoas na Rússia, né? Quando eu digo que a maioria das pessoas não sabe o que é o russo, é porque realmente elas não sabem o que é. A maioria das pessoas, né, só conhece o russo pelo que? Ou por filme americano ou por vídeo de YouTube. Vocês conseguem imaginar 35 mil pessoas doando para filmar uma superprodução de cinema, especialmente um filme que retrata a história do seu próprio povo? Foi algo realmente surpreendente, algo que me tocou, né? Eu inclusive fui uma das pessoas que doou para o filme. Doei o total de R$ 80 agora, se não me falha a memória. E o que aconteceu? O filme arrecadou uma quantia considerável, né? Eles então recorreram novamente ao Ministério da Cultura da Federação Russa e eles disseram o seguinte: quando a propósito, né, entrou um novo ministro, o ministro Miginsk, que tem uma orientação política mais progressiva. Eles disseram o seguinte: nós vamos dar tanto dinheiro quanto vocês arrecadarem, né? Quer dizer, arrecadou, por exemplo, 30 milhões, então o Ministério da Cultura daria mais 30 milhões de rublos, falando em rublos aqui. Depois o Ministério da Cultura do Cazaquistão, né, o Cazaquistão, que é o país onde foi formada essa divisão do Exército Vermelho comandada pelo general Panfilov, daí os 28 imortais de Panfilov, né, deu 19 milhões de rublos. Quer dizer, a maior parte, o maior percentual foi doado por pessoas simples da Rússia, né? Pessoas como eu, como você, pessoas que você vê na rua. E a propósito, todas essas pessoas tiveram o seu nome incluso nos créditos finais do filme. O que chama mais atenção é que muitas pessoas doaram e sequer colocaram lá, por exemplo, o nome delas próprias, né? Colocaram, por exemplo, dedicado ao meu pai que combateu no cerco de Leningrado, dedicado ao meu avô que combateu no cerco de Stalingrado, na batalha de Stalingrado, dedicado ao meu bisavô que combateu na batalha de Moscou, dedicado ao meu bisavô 1900 e tanto, 1900 e tanto, 1900 e tanto, 2000 e tanto. Quer dizer, a gente via bem, né, ali o que mais chama a atenção nesse filme, o que vale a pena de ser assistido. Porque é um filme que contém, pode-se dizer, um fragmento da alma de cada russo, de cada patriota, né, desse país, da União Soviética, também. A preocupação que o povo tem com a história, né, a atenção que as pessoas dão à história de seu próprio país. Isso por quê? Porque aquele que esquece o passado, aquele que não tem passado, também não tem futuro. E isso é algo que os russos fazem em questão de lembrar, né? E isso fica bem visível nesse filme, é algo realmente surpreendente. Passando um pouco dessa parte da produção do filme, nós passamos aqui a falar do filme em si. Primeiramente, quem são esses 28 imortais de Panfilov? Se nós pegarmos o Manual de História da União Soviética, que existe em português a propósito, é uma edição muito antiga que eu tenho na minha biblioteca no Brasil, da editora Grijalbo, editada em 1960, né, traduzida em português, de uma obra feita na União Soviética em 1957. A propósito, de autoria da Academia de Ciências da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, essa obra fala, né, sobre os 28 imortais de Panfilov. Eles eram, por assim bem dizer, uma verdadeira lenda da União Soviética, né? Eles eram, pode-se dizer, por que eles se tornaram uma lenda? Pela mesma razão, por exemplo, pela qual os 300 de Esparta, né, que hoje sabe-se que na realidade eram muito mais que 300, eram na realidade o quê? 7.500, mas, enfim, para a história passou com o número de 300. Da mesma forma, os 28 imortais de Panfilov, eles eram integrantes de uma grande unidade militar,
não é? Eram membros de uma companhia armada apenas com fuzis antitanques, granadas e 3 canhões, e que eles, né, às vésperas da Batalha de Moscou, conseguiram, através, né, usando-se de sua determinação, do seu heroísmo, do seu patriotismo, da sua convicção nas ideias comunistas, né, uh, interromper a marcha de uma unidade de panzers alemães. Né? O Panzer, que na época era, digamos, o que havia de mais moderno em termos de combate, de máquinas de máquinas de guerra, né? De tanques. Hoje na Rússia existe um monumento a esses imortais de Panfilov. Né? Foram muito poucos os que restaram e os feitos deles, né, ficaram bastante conhecidos na União Soviética. Quer dizer, você pegar ali homens contra tanques, né? Homens utilizando fuzis antitanques, utilizando granadas e coquetéis Molotov contra uma unidade de blindados alemães. É algo realmente épico, por assim bem dizer, né? E o diretor faz bem questão de, no filme, retratar bem, né, essa grande diferença que há. Né? A própria trilha sonora em si, muito boa a propósito, faz com que quando você está vendo o filme, né, você tenha a impressão ali de que ali se trata não de tanques, né, de máquinas de guerra, mas de verdadeiras bestas mecânicas, né, de verdadeiras bestas que parecem ter sido retiradas de algum conto medieval, né, do quão poderosas elas são e acabam sendo, né, destruídas por homens, né, homens armados com fuzis antitanque e preparados ali para até o último instante, né, com os seus oficiais, com o seu oficial político também, destruírem-nos, né, e impedirem que os fascistas fossem até a capital Moscou. Um detalhe a propósito interessante nesse filme é que ele foge, né, daqueles clichês absurdos e ridículos colocados em filmes hollywoodianos e até mesmo em alguns seriados russos, onde o oficial político aparece como um cara malvado, né, que está disposto a fuzilar os próprios soldados. Isso não tem no filme. Né? Nem tem aqueles absurdos como, por exemplo, um fuzil para cada 2 soldados. Né? Isso é uma coisa simplesmente absurda. Não há qualquer relato, né, sobre esse tipo de absurdo na história do Exército Vermelho, nem mesmo a partir de fontes ocidentais. O mais perto disso é o quê? O mais perto disso é que às vezes uma unidade, um quartel era bombardeado, parte dos armamentos era destruído, e assim eles ficavam, né, com um número pequeno de armas. Mas nada de, por exemplo, Batalha de Stalingrado, fica atrás para quando o outro morrer você pegar o fuzil dele. Isso não existe. Né? Isso aí é mitologia completa. Né? É repassar a ideia de que o militar do Exército Vermelho era apenas uma espécie de escudo de carne. Né? O que na realidade não foi assim, até porque com escudo de carne não se ganha guerra. Então, voltando aqui para a Batalha de Moscou, para os 28 imortais de Panfilov. Outro ponto que chama a atenção nessa unidade militar é que eles eram compostos de pessoas de diversas nacionalidades. Né? E aí a gente vê no próprio filme em si e na própria história dos imortais de Panfilov, né, uma das expressões da moral socialista. Né? Algumas pessoas acham que socialismo é desordem, é caos. Não, socialismo, né, possui uma coisa chamada moral socialista, e vários pensadores escreveram sobre isso. E um dos pilares dessa moral socialista é exatamente a ideologia da amizade dos povos. Em Moscou existe inclusive uma universidade chamada Universidade da Amizade dos Povos. Se você prestar atenção no símbolo, né, no brasão da União Soviética, que vocês podem ver aqui, vocês vão ver escritos em várias línguas, né,
proletários de todos os países, univos. Quer dizer, você encontra em ucraniano, em belorrusso, em kirguiz, em uzbek, em russo, em letão, lituano, estoniano, né, em moldavo e assim sucessivamente. Quer dizer, o que é a ideologia da amizade dos povos? A ideologia da amizade trata-se da noção de que todos os povos são irmãos e de que não existe uma raça ou povo superior ou nação superior, não. Todos os povos estão em condições de igualdade. Algo que o capitalismo, né, jamais logrou em toda a sua história, né? Quer dizer, colocar povos diversos em igualdade. Não, o capitalismo faz o quê? Joga os povos uns contra os outros, né? Cria ideia de que um povo X é superior ao povo Y, e aí gera conflitos para dividir a sociedade, e que assim se torna, né, mais facilmente controlada. Os 28 Imortais de Panfilov, não. Trata-se de uma unidade de pessoas de diversas nacionalidades e que o mais interessante no filme, né, quando nós trazemos, por exemplo, para a parte dos diálogos, é que nós percebemos diversas referências filosóficas. Por exemplo, quando um major está fazendo um discurso aos soldados, ele diz o seguinte, né? Na nas смотрит весь мир, né? Quer dizer, o mundo inteiro está olhando para nós. Isso aí, a propósito, é um fragmento do discurso de Iosif Vissarionovich Stalin, né? Que é, no caso, incluso no filme. E um outro momento bastante interessante é na hora que eles estão cavando a trincheira, né? E eles estão lá discutindo sobre a questão do russo, né? O que é ser russo. E aí um dos soldados pergunta o seguinte: quer dizer então que se um alemão ou um francês vem aqui para a Rússia, então só porque ele vai morar aqui, só porque a Rússia vai ser a casa dele, então ele já se torna russo? Então um dos militares, né, olha para ele e diz o seguinte: bem, o alemão certamente não. O alemão que na época era o invasor da União Soviética. Mas se um francês vier para cá, para a Rússia, né, então a gente vê como é que ele vai lutar com os alemães aqui e vai dizer se ele é russo ou não. Isso, a propósito, é uma referência filosófica, né, é uma referência a uma citação de um dos fundadores da Rússia moderna, que é o Tsar Pedro o Grande. Pedro o Grande, existe uma citação dele muito famosa, onde ele diz o seguinte, que russo é aquele que ama e serve a Rússia. Né? É aquele que ama e serve a Rússia. Quer dizer, na Rússia existe essa concepção de que o verdadeiro russo, isso a propósito, até o grande patriarca da literatura russa, Lev Tolstói, escreve: o russo não é uma pessoa, digamos, de uma determinada cor da pele, ou cor do cabelo, ou cor dos olhos, mas sim uma pessoa que é incapaz de ser indiferente ante a injustiça. Né? Muitos russos têm essa noção de que russo não é exatamente uma nacionalidade, mas sim um estado de espírito. Né? E a propósito, essa ideologia, né, herdada dos tempos soviéticos e mesmo de grandes autores, como por exemplo Lev Tolstói, está em pauta agora que a Rússia vota um projeto de lei que visa exatamente determinar quem é russo. Né? Porque no russo, na língua russa, existe o termo Rossianin, né? Ou seja, da Rússia. Pode ser, por exemplo, um tártaro ou um sarra, né? Ou um finlandês da Rússia. E o ruski, né? Quer dizer, o russo étnico. Só que se a gente pegar, por exemplo, o caso de países como Brasil e Estados Unidos, eles superaram esse debate, né, criando ali basicamente o brasileiro e o americano. Na época da União Soviética, né, falava-se no soviético. E hoje, por sua vez, na Rússia, procura-se fazer a mesma coisa agora, definindo a todos como ruski, né, quer dizer, como russo em si.
e que se alguém quiser se identificar, por exemplo, com um determinado povo, então que tenha lá uma espécie de campo, né, onde ele possa preencher, por exemplo, Ruski, né, russo, Sarra, né, ou seja, Sacalino. E assim esse debate estaria, né, encerrado. Quer dizer, o filme ele trata não apenas de uma batalha em si, mas também de uma ideologia de caráter humanista, né, que é a ideologia da amizade dos povos, e trata, né, também de uma questão bastante atual para a Rússia. Né? Quer dizer, é um filme de caráter inclusivo e isso torna o filme ainda mais interessante. O filme, a propósito, ele é filmado com atores pouco conhecidos, somente acredito que um ou dois deles são, né, são digamos, veteranos do cinema russo, os demais são pouco conhecidos, mas é um filme que vale a pena assistir. Um filme que vale a pena, e a boa notícia para quem é brasileiro é que a produção do filme vai disponibilizá-lo gratuitamente na internet. Eles dizem, né, se tantas pessoas contribuíram, então que essas pessoas possam ter acesso a um trabalho que também é delas. Né? Isso serve de lição para pessoas, inclusive interessadas em cinema, para produtores de cinema, quer dizer, como uma população, como um povo, né, conseguiu arrecadar recursos tão grandes para fazer um filme tão bonito que são Os 28 Imortais de Panfilov, né? 28 Panfilovtsev, que é um filme que, a propósito, se tudo der certo, terá as suas legendas em língua portuguesa, né? E que eu espero ter a grande honra de contribuir para esse projeto. Se você gostou do nosso vídeo, então não esqueça de marcar um like e continuar acompanhando a nossa programação. Obrigado.